Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ronaldo Costa e espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus em nome do Senhor Jesus. Chegamos à quarta lição desse terceiro trimestre de 2020. Estamos abordando os estudos na revista alternativa proposta pela CPAD para esse trimestre. A revista é uma reedição daquela que estudamos no terceiro trimestre de 1993 e o comentarista é o saudoso pastor Eurico Bergstein. A revista traz como tema principal do trimestre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o despertamento e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A semana passada estudamos sobre um evento muito importante na vida dos judeus que voltaram do cativeiro babilônico para sua terra, Jerusalém. Estudamos sobre a edificação do altar, um evento que oficializou a volta do povo não apenas à sua terra, mas também ao seu Deus. Esta semana estaremos estudando sobre a construção do templo. Antes de nós adentrarmos ao estudo da lição propriamente dito, gostaria de pedir a você que está voltando ao nosso canal que nos ajudasse a divulgá-lo para que possamos abençoar outras pessoas. Por isso, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão e não esqueça de compartilhar com os demais professores que você conhece. Fazendo assim, nós estaremos abençoando a Escola Bíblica Dominical no Brasil. Vamos então à nossa quarta lição do terceiro trimestre de 2020. Muito bem, lição 4 que será estudada no dia 26 de julho de 2020. Traz como tema: a construção do templo enfrentou oposição. O nosso texto áureo se encontra em Neemias, capítulo 4, versículo 6, e diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esdras capítulo 4, versículo 7, 9, do 11 até o 13, e depois capítulo 15, 16, 21 a 24. Os nossos objetivos para esta lição: primeiro, o objetivo geral, mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. E os objetivos específicos são 4, cada um refere-se a um ponto da lição. O primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. O terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. E por último, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Na segunda lição que nós estudamos, mais precisamente no segundo ponto, aprendemos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Em meu comentário naquela lição, eu lembrei que no capítulo 37, versículo de 1 a 11, do livro do profeta Ezequiel, na visão do Vale dos Ossos Secos, Deus mostra ao profeta que é poderoso para trazer a Israel uma restauração tanto nacional como espiritual. E lendo o texto ali em Ezequiel, nós percebemos que nos versículos 7 e 8, Deus nos fala sobre a restauração nacional. E no versículo 10, o Senhor nos fala sobre a restauração espiritual do seu povo. A restauração nacional se deu quando Ciro, despertado pelo Senhor, assinou um decreto que dava aos judeus o direito de retornarem para a sua terra, Jerusalém. Isso está muito claro no capítulo 1 de Esdras.
A restauração espiritual foi oficializada quando os judeus, sob o comando de Jesua e Zorobabel, edificaram o altar. E um detalhe, eles edificaram o altar como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Isso é muito importante porque mostra de fato a disposição dos judeus em retornarem à adoração e ao serviço do Senhor. Estando de volta à sua terra e com o altar edificado, seria natural que os judeus agora esperassem o grande momento de ver o templo reerguido. E isso aconteceu. Será sobre isso que estaremos estudando nesta lição. O ponto número 1 da nossa lição nos diz o seguinte: os alicerces do templo são lançados. Em Esdras capítulo 3, versículo 3, nós lemos a seguinte expressão: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Quando o povo judeu voltou do cativeiro para Jerusalém, encontrou ali vários povos que haviam se estabelecido ali e que eram hostis aos intentos dos judeus. Quando olhamos logicamente, entendemos que o mais razoável seria construir a muralha, os muros de Jerusalém, a fim de estarem separados ou isolados dessa hostilidade que era muito grande por parte daqueles povos. Mas o povo, neste momento, não tinha os olhos em outra coisa a não ser a construção do templo do Senhor. Penso que por dois motivos muito importantes os judeus tinham esse objetivo. Primeiro, a vontade de Deus. Ciro disse em Esdras capítulo 1, versículo 2, que o próprio Senhor o encarregou de edificar uma casa para ele. Ora, se o próprio Senhor despertou o coração de Ciro para construir uma casa para o Senhor, isso é uma prova cabal de que a vontade de Deus para os judeus naquele momento era exatamente a construção do templo. Em segundo lugar, creio que a importância do templo para os judeus os levou a edificar o templo antes das muralhas. No site Morachá, eu estou deixando o link desse site na descrição do vídeo, existe um artigo que fala sobre essa importância do templo para os judeus. E eles começam aquele artigo dizendo o seguinte: o mundo é como o globo ocular humano. A pupila é Jerusalém e a imagem da menina do olho é o templo sagrado. Ponto de ligação entre o céu e a terra. De fato, nós podemos ver uma importância do templo, não apenas para os judeus, mas o próprio Deus demonstrou o quanto o templo, o lugar de adoração, é importante quando, ao sair o povo do Egito, Deus orientou Moisés a construir um tabernáculo onde, segundo o próprio Deus, ali ele viria ao encontro do povo. Uma outra prova que nos mostra a importância do templo para o próprio Deus é que os judeus, na situação em que se encontrava no cativeiro, provavelmente não teriam os recursos necessários para construir a casa do Senhor. Quando Salomão, anos atrás, construiu a casa de Deus, haviam recursos abundantes para aquela construção. Aliás, tudo já estava preparado pelo próprio Davi, pai de Salomão, como nós podemos ler em 2 Crônicas, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25. Diz o seguinte o texto: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaico e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância.
Versículo 3: E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Versículo 5: Ouro, prata para os objetos de ouro, e prata para os objetos de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então veja que a abundância de materiais na época de Salomão era muito grande. No entanto, para os judeus agora, o povo não teria conseguido se não fosse a providência divina através dos reis, porque não apenas Ciro foi mobilizado por Deus para doações em prol da construção do templo, mas quando nós lemos Esdras, capítulo 6, versículo de 1 a 9, nós percebemos que o Senhor também trabalhou no coração de outros reis que doaram para a construção daquele templo. Glória ao Senhor Deus, Ele é aquele que provê todas as coisas necessárias para a sua obra. No tópico 1 do primeiro ponto, lemos o seguinte: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Quando lemos o Salmo 137, podemos ver o lamento dos judeus que estavam no cativeiro babilônico. Ali naquele salmo está escrito o seguinte: juntos aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Esse cântico mostra a situação e o lamento do povo judeu quando estava no cativeiro. Mas agora tudo tinha mudado. Eles estavam celebrando ao Senhor, porque o Senhor os trouxe de volta para a sua terra. E agora eles estavam vendo os alicerces do templo novamente lançados. E a alegria transbordava. A alegria tomou o lugar do lamento naquela festividade. Acredito que foi exatamente nessa época, nesse momento, em que o salmista anônimo escreveu o Salmo 126, onde lemos as seguintes palavras: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Glória a Deus. Esse era o tom que dominava o coração, os corações daqueles que estavam ali festejando, porque a solenidade foi muito grande. A palavra de Deus diz que em Esdras capítulo 3, versículo 10, que inclusive está contido no nosso primeiro parágrafo do primeiro ponto, diz o seguinte: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. No entanto, quando lemos o versículo 12, o texto diz o seguinte: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, ou seja, o templo de Salomão, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa.
Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Ou seja, existia uma mescla de risos de alegria e também de choro. E quando nós lemos Ageu, capítulo 2, e os versículos 3, 7 e 9, nós percebemos que o choro poderia ser de lamento. Veja o que diz o profeta Ageu. Versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Versículo 7 diz o seguinte: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 9 está escrito: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, muitos antigos que enxergaram, que viram, contemplaram quando os alicerces do templo de Salomão foram lançados, ou quando viram a beleza daquela casa já construída. Lamentável por ver no lançamento dos alicerces dessa nova casa, que esta casa seria muito inferior à casa que foi construída por Salomão. Mas o Senhor prometeu, através do profeta Ageu, a glória dessa última casa. Deus iria providenciar para que a glória dessa última casa fosse maior do que a primeira. No segundo tópico do primeiro ponto, nós lemos o seguinte: a reedificação do templo. Neste tópico, o comentarista destaca que a reconstrução do templo é resultado do despertamento que veio através de Ciro. Ele também tenta traçar um paralelo entre o despertamento dos judeus e a chegada do movimento pentecostal no Brasil. Embora eu ache que essa comparação ela está fora de contexto nessa lição, nós não podemos ignorar que a chegada do movimento pentecostal no Brasil tem contribuído para a evangelização de milhões de brasileiros desde a sua chegada. A ênfase na obra do Espírito Santo, tal como era nos primórdios da igreja, tem contribuído para que muitas pessoas venham aos pés de Cristo. E tem sido o grande diferencial que tem levado o segmento pentecostal a ser o maior entre os cristãos. Infelizmente, nós temos que lamentar os excessos que alguns supostos pentecostais têm vivido. Talvez por falta de conhecimento ou até mesmo por desprezar o conhecimento da palavra de Deus. É muito normal nós passarmos diante de uma igreja como essa e vermos a placa lá anunciando os dias de culto. E nós temos culto da vitória, temos culto de libertação, temos culto de prosperidade, mas não temos a informação de que ali funciona uma EBD, uma escola bíblica dominical. Mas quem frequenta, quem é aluno da escola bíblica dominical, sabe muito bem que o Espírito Santo não opera a parte da palavra de Deus. É sobre a palavra que a verdadeira igreja de Cristo se mantém firme, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia nos diz que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. E isto porque ela está firmada na palavra de Deus. Como diz o meu pastor, Djalma Silva, a nossa atitude em relação à palavra de Deus revela a nossa atitude para com o próprio Deus. Que Deus nos ajude e que possamos viver o verdadeiro pentecostalismo, aquele que os nossos primeiros pais viveram, aquele que está firmado na palavra de Deus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, que diz o seguinte: os samaritanos opõem-se à construção do templo. O primeiro tópico diz o seguinte: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia,
os samaritanos passaram a morar na terra. A origem dos samaritanos está no texto de segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos de 23 a 24, que diz o seguinte: Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado de sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Versículo 24 diz: O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e o fez habitar nas cidades de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Ou seja, a origem do povo samaritano vem exatamente dessa mistura através de casamentos que houve entre os israelitas que permaneceram na terra e os pagãos que vieram importados pelo rei da Síria de outros países, de outras nações, no ano de 722 antes de Cristo. Era tradicional aos reis da Síria, sempre que conquistassem uma terra, tomar o povo daquela terra e exportar para uma outra terra, e povos de outras nações, de outras regiões, trazer para habitar ali. E isso foi o que aconteceu com o povo de Israel, com o povo do Reino do Norte, das 10 tribos de Israel. Assim, deu-se origem a esse povo misto chamado samaritanos. Os samaritanos, em relação à sua religião, eles aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E tinha um templo rival, que foi construído mais ou menos na época de Esdras e Neemias, quando a rivalidade entre judeu e samaritano se tornaram mais afiada, mais afinada, mais reinda. Por isso que nós lemos no capítulo 4, versículo 9 do Evangelho de João, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Esse povo eram os principais opositores dos judeus no seu intento de reconstruir o templo, não apenas o templo, mas também a cidade de Jerusalém. O tópico número 2 do segundo ponto diz o seguinte: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A construção do templo fazia parte da plena vontade de Deus para os judeus. Os judeus estavam com o intento nobre de ver a casa de Deus reconstruída. Mas havia inimigos. Os samaritanos, como principais opositores do povo judeu, tentaram de várias formas fazer com que aquela obra parasse. E no versículo 2, nós vemos que a primeira tentativa deles, a primeira tática foi tentar se infiltrar entre os trabalhadores para atrapalhar a obra. Lá nós lemos o seguinte: chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Aqui é uma tentativa clara de não apenas atrapalhar o trabalho, a obra de Deus, mas também de fazer do Deus de Israel um Deus tal qual os deuses pagãos, porque os samaritanos já tinham incluído na sua adoração vários deuses, várias divindades faziam parte na adoração dos samaritanos. E eles queriam fazer isso exatamente com Jeová. No versículo 4, nós temos uma outra tática. Percebemos que lá eles tentaram desanimar e amedrontar o povo judeu para que não continuasse naquela construção. O versículo 4 diz o seguinte: então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse
a construção. Estou lendo na versão NVI. No versículo 5, nós encontramos os samaritanos, já que eles não puderam se infiltrar entre o povo, nós agora encontramos os samaritanos pagando, contratando pessoas que estavam lá dentro. Eles estavam contratando para que aquelas pessoas conspirassem contra aquela obra. Vemos no versículo 5 o seguinte: pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrasse o plano deles. Também estou lendo na tradução NVI. Tentaram criar conspirações entre os trabalhadores para fazer a obra parar. Por fim, os samaritanos enviaram acusações contra os judeus ao rei persa, e esse mandou que a obra parasse. A ordem para parar a construção do templo não se encontra no texto que nós estamos estudando, ou seja, na leitura bíblica em classe. Nós apenas sabemos que houve uma acusação contra os judeus que estavam construindo o templo, e isso está no versículo 6 do capítulo 4, e que a obra de fato parou. Isso se encontra no versículo 24 do capítulo 4. O texto que está entre o versículo 7 e o versículo 23 faz parte de um acontecimento posterior, diz respeito à reconstrução da cidade de Jerusalém e não do templo. Quando nós lemos o versículo 12, encontramos ali a acusação contra os judeus que construíam a cidade e não o templo. E no versículo 21, nós encontramos o rei persa determinando que a construção da cidade pare. Para que haja um melhor esclarecimento sobre esse capítulo 4, eu proponho que você veja aí na descrição desse vídeo, eu deixei o link de uma conversa entre mim e o professor Egivanildo, onde eu tiro a dúvida sobre este capítulo. É muito interessante que você leia, você vai ter um esclarecimento muito bom assistindo este vídeo que eu proponho. O ponto número 3 da nossa lição diz o seguinte: como se explica a falta de resistência dos judeus? O tópico 1, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. O nosso comentarista é muito claro quando ele diz, nesse primeiro tópico do ponto 3, uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada por Deus, pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. De fato, parece ter havido uma negligência por parte dos judeus que não recorreram ao rei Ciro a fim de continuarem com a construção do templo. Aliás, há quem diga que o rei Ciro nem mesmo sabia das afrontas dos samaritanos e do intento que eles tinham de fazer a obra parar. Esdras capítulo 1 diz que o próprio rei Ciro reconheceu que Deus havia dado a ele todos os reinos da terra, ou seja, de fato ele era a maior autoridade da terra. E ele foi o autor do decreto que deu aos judeus o direito de construir o seu templo. Além do mais, os judeus tinham a seu favor a própria lei dos medos persas. E nós podemos ver que a lei dos medos persas não permitia que nenhum decreto assinado pelo rei fosse revogado, nem mesmo pelo rei. Isso nós podemos ver em Daniel capítulo 6, versículo de 13 a 15, aonde está o episódio de Daniel na cova dos leões. Diz a Bíblia que, após Daniel ficar sabendo do decreto que impedia os homens de fazerem petições a qualquer deus a não ser ao rei, Daniel o ignorou e continuou orando ao Senhor Deus.
algumas autoridades acusaram Daniel de estar quebrando a lei. E o rei, por ser muito ligado a Daniel, diz a Bíblia que ele tentou por várias vezes, durante todo o dia, revogar essa lei para livrar Daniel da cova dos leões. Mas os inimigos e adversários de Daniel chegaram diante do rei, capítulo 6, versículo 15, e disseram: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, de fato, parece que houve uma negligência por parte dos judeus que não souberam utilizar-se da lei que lhes dava o direito de continuar a construção do templo. O segundo tópico do terceiro ponto diz o seguinte: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Deus já estava dando prova há muito tempo de que estava abrindo as portas para que os judeus prosperassem na sua volta a Jerusalém e na construção do templo. Porém, diante das adversidades, os judeus pararam a construção. Não podemos esquecer, e o nosso comentarista ele apresenta isso de uma forma muito interessante, nós não podemos esquecer que além do apoio que Deus estava dando até aquele momento, eles tinham o testemunho da história, que mostra como Deus livrou Israel por várias vezes, ou Judá por várias vezes, em momentos de grandes apertos. Nosso comentarista cita dois exemplos. O livramento nos dias de Ezequias, e ali se destaca duas coisas bastante interessantes. Primeiro, a ousadia, ou melhor dizendo, o atrevimento do porta-voz do rei Senaqueribe em afrontar ao próprio Deus, quando ele tenta colocar Deus em um mesmo nível que os deuses das outras nações. Diz a Bíblia que ele disse para o povo que assim como os deuses das outras nações não conseguiram impedir que o rei Senaqueribe as vencesse, eles não se deixassem ser levado pela voz de Ezequias que dizia que o Senhor iria livrar Jerusalém. Na verdade, o porta-voz de Senaqueribe, ele ultrapassou uma linha que os homens não podem ultrapassar. Além disso, tem a humildade de Ezequias em chegar diante de Deus e mostrar que confiava inteiramente no Senhor. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 19, Ezequias diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos saibam que só tu és o Senhor Deus. Um outro exemplo citado pelo nosso comentarista foi o livramento que o Senhor deu ao rei Josafá. A Bíblia nos ensina no capítulo 20 de 2 Crônicas que uma grande multidão de exércitos, cerca de 3 ou 4 nações, vinham contra o rei Josafá. E destaca-se aqui a humildade de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 e versículo 12, diz o seguinte: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ah, Senhor Deus, disse Josafá, ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que belíssima oração, que maravilhosa confiança, que humildade em reconhecer que não poderia fazer nada se Deus não fizesse por ele. O tópico 3 do terceiro ponto diz o seguinte: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual.
Anteriormente, nós vimos que em uma das táticas que os inimigos estavam utilizando para fazer com que a construção do templo parasse, a gente viu que eles utilizaram a tática de atemorizar o povo, de desanimar o povo para que eles parassem a construção. Parece que depois que a obra parou, esse desânimo tomou conta principalmente dos líderes Zorobabel e Jesua e, consequentemente, do povo. Por isso Deus enviou 2 profetas cheios da graça, cheios do poder de Deus, chamado Ageu e Zacarias, para profetizar aos líderes dos judeus e também para o povo. Para Zorobabel, Deus chamou a atenção no capítulo 4 e versículo 6 de Zacarias. Deus chamou a atenção de que ele não deveria esperar ou confiar em uma força humana para poder retomar os trabalhos na obra da construção do templo. Ele deveria entender que a obra é feita pelo Espírito do Senhor. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele não deveria contender com aqueles que estavam hostilizando ou querendo trabalhar, ao contrário. Ele deveria confiar em Deus e continuar trabalhando animosamente, e Deus iria fazer a obra. E Deus termina fazendo uma promessa a Zorobabel. Versículo 7 do capítulo 4 de Zacarias diz o seguinte: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Deus estava prometendo que todos os montes altos, as dificuldades, iria ser ou iria deixar de existir e a obra seria feita. O que Zorobabel precisava era de ânimo, precisava se animar e colocar a mão na obra, e Deus o abençoaria. A Josué, líder espiritual do povo judeu, Deus enviou uma mensagem de perdão. Josué, na visão de Zacarias, aparece com as vestes manchadas. Sendo ele o líder espiritual do povo, ele representava o povo no seu pecado. E Satanás acusava aquele povo. Mas Deus graciosamente manda que as vestes de Josué sejam trocadas em sinal de que o pecado havia sido perdoado e que Israel tinha sido tirada do fogo do exílio pela graça de Deus. Israel foi sim para o cativeiro, para o exílio por causa do seu pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No último ponto, o ponto número 4, nós vamos ver o seguinte: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Ou seja, a reação do inimigo quando viram a obra de Deus parar. No primeiro ponto, o comentarista fala da tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava ao lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava Deus? De fato, a obra parou. Mas a obra não parou porque Deus quis que parasse. Como vimos no ponto anterior, houve muito mais uma negligência da parte dos judeus diante da afronta dos inimigos da obra de Deus. Sem dúvida, a ordem para que a construção parasse foi como um balde de água fria sobre os judeus. Depois de tanta empolgação, após lançar os alicerces, a triste notícia de que deveria parar com a construção. Isso deixou o povo judeu abatido,
triste e desanimado. Consequentemente, os inimigos dos judeus, no tópico 2 do quarto ponto, ficaram alegres. O nosso comentarista, ele diz o seguinte: os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação, entre aspas. Porém, o gozo do ímpio é de pouca duração. Quem sabe houve até festas, como houve quando os filisteus venceram Sansão e o prenderam e festejaram no templo do deus Dagon. Mas é interessante saber que, embora o povo judeu tenha parado a obra, o Deus da obra não tinha parado. Deus continuava trabalhando e preparando coisas maiores para o seu povo. Afinal de contas, é sempre assim. O terceiro tópico do quarto ponto merece que nós leamos integralmente o que o nosso comentarista narrou. Os judeus, o tópico diz, o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. O que é que o desânimo faz? Primeiro, letra A. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Ou seja, o desânimo levou o povo a tirar conclusões ou fazer interpretação errada em relação à vontade de Deus. Os judeus não souberam lidar com as dificuldades que vieram sobre eles quando eles estavam tão fervorosos construindo o templo. A letra B nos diz o seguinte: outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Isso está em Ageu 1:9. E outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ou seja, o desânimo tem o poder de fazer com que as pessoas se interessem muito mais agora pelas suas próprias necessidades, esquecendo totalmente daquilo que tem que fazer para Deus, daquilo que Deus determinou que eles fizessem. E outros judeus chegaram ao ponto de negar as suas obrigações, as suas ofertas em relação à obra de Deus. Talvez alguns judeus, letra C, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Pois é, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula e você pode notar que nessa aula tivemos algo interessante. A aula começou com alegria, com o povo vibrando, com o povo emocionado pelo lançamento do alicerce da casa do Senhor e termina de forma triste com a obra parada e o povo desanimado. Mas na próxima lição nós veremos que isso vai ser revertido. A alegria vai voltar e o povo vai novamente adorar o Senhor. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula e eu quero agradecer a você que está voltando, que voltou à nossa aula, e a você também que está aqui pela primeira vez. Convido você a assistir os vídeos anteriores sobre a primeira e a segunda e a terceira aula. Se você foi abençoado, edificado por essa lição, ou entende que essa lição poderá ajudar outros professores, eu quero pedir que você me ajude a divulgar esse canal.
é um canal jovem e precisa do seu apoio. Portanto, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, esse canal com os professores que você conhece. Deus lhe abençoe, juntamente com a sua família, e até a próxima aula, se Deus nos permitir.